que fazer moldes em casa se eu posso comprar e nem é tão caro assim. Porque em casa tu vai poder fazer molde daquela peça que tu tem e que não existe o molde para comprar. Podes fazer o molde da tua logomarca, por exemplo, podes fazer um molde personalizado para algum cliente, o molde de algum personagem, tema de uma festa. E também, se tu já trabalha com biscuit, tu modela peças à mão, tu pode fazer o molde daquela peça que tu modelou. Assim tu vai otimizar o teu trabalho, né? Vai economizar tempo, né? Porque tu vai conseguir fazer o molde e replicar o teu trabalho com muito mais rapidez. E vou testar para fazer a modelagem nesses moldes 3 materiais diferentes. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavigne, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Então as peças que eu quero fazer os moldes são essas aqui, são a maioria peça para bijuteria, tem esse cadeado e essa chave que eu coloquei esses apliques aqui com aquela pasta flexível que eu já fiz aqui no canal, e aí eu deixei essa aparência assim mais antiga, e eu já untei todas as peças, já deixei untada com a vaselina líquida, mas pode ser também o óleo de cozinha ou um óleo corporal. Vou usar 2 ingredientes, vou usar esse silicone aqui, silicone acético, que é o silicone que a gente usa para fazer a vedação em pias, em box. Vou usar também a farinha de trigo, tá? Que eu peneirei a farinha de trigo. E agora eu vou colocar o silicone aqui nesse potinho. Eu vou colocar uma quantidade, tá? Mais ou menos que dê para eu fazer a metade ali daquelas peças que eu separei. E aí depois eu preparo mais. Ó, coloquei essa quantidade aqui, ó, mais ou menos. E agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Eu já separei uma colher aqui que eu uso sempre para misturar tinta. Vou colocar a farinha de trigo aos poucos e vou mexer. E a quantidade de farinha, aí a gente vai colocando e vai vendo, tá? Tem que ficar tipo uma massinha de modelar, ela não pode mais grudar nas mãos, tá? Aqui ela ainda tá grudando, ó, então tem que colocar mais farinha de trigo. E se quiser também fazer ela colorida, pode colocar corante aqui. Eu não vou colocar, vou deixar ela assim mesmo, natural. Mas podem colocar corante, aí ela fica com a cor que vocês quiserem. Aqui agora eu já vou tirar as luvas, porque ela já não tá mais grudando tanto. E passem creme nas mãos, tá? Pra proteger as mãos do silicone. E aqui a gente não pode demorar muito, porque o silicone começa a secar muito rápido. Então eu já vou abrir a massa aqui e já vou fazer os moldes. Eu vou fazer primeiro da chave e do cadeado, aqueles maiores ali. E eu acho que vai dar pra tirar o menorzinho também junto. Vou ver aqui se eu consigo. Com as sobras eu vou fazer o outro molde.
acabou meu silicone, eu só consegui fazer mais essa bolinha aqui, então eu vou fazer essa florzinha aqui, tá? Porque eu queria fazer mais todas essas peças, essas 3 flores aqui, as rosas, né? Mas aí vai dar pra fazer só mais essa florzinha aqui. Então eu consegui fazer essas peças aqui. Agora eu vou deixar secar e depois eu falo o tempo de secagem pra vocês. E agora eu vou desenformar. Ficou secando por mais de 1 hora, tá? Mas antes disso eu acho que já dava pra desenformar. Vou pegar o estilete aqui pra ajudar. Ó, gente, ficou perfeitinho a chave, ó. O cadeado também. E agora eu vou testar com a massinha de biscuit. E para garantir que vai descolar com facilidade, né, vai desenformar, eu tô dando uma untadinha aqui nessas outras forminhas, né? Eu untei essas aqui, essa aqui só que eu não untei, mas eu acho que pelo que eu vi ali, ela descola com facilidade, tá? Mas aí eu tô dando uma untadinha. E aí eu vou preencher todas aqui primeiro, aí depois a gente desenforma todas de uma vez só.
o botãozinho. Aí o botãozinho também é só abrir os furinhos. Aqui, gente, eu tenho gesso, já preparei o gesso e água. E agora eu vou testar nas forminhas para ver se funciona com o gesso também. Eu deixei secando por umas 2 horas, agora acho que já dá pra desenformar. Vou dar uma limpadinha aqui, porque eu lambuzei toda a forminha na hora de colocar o gesso. Acabei colocando demais. E aqui o resultado das peças de gesso, então. Ó, ficaram ótimas também. Só aqui, né, a chave eu acabei quebrando ali naquela parte, mas também dá pra consertar, né? É só colar. Tem que tirar com bastante cuidado aquela parte ali que é mais delicada, né? Porque é mais fininha, assim como a parte do cadeado ali, né? E aqui do outro cadeado e a chave menorzinha. E agora eu vou usar a cola quente, tá? Esquentem bem a cola quente, usem uma pistola de cola quente com no mínimo 20 volts, porque aí ela vai esquentar bastante. E aí eu vou só colocar a cola aqui agora. E agora eu vou desenformar esse. Aqui coloquei todos os materiais que eu testei, mais a peça original, para que vocês consigam comparar e ver como que ficou essa modelagem. Eu achei que o biscuit e o gesso
ficaram super bem, eu gostei bastante do resultado. Agora a cola quente eu já não gostei, ficou um acabamento grosseiro e ela não pega muito bem os detalhes. Então eu acho que com a cola quente não funciona bem. Me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje e não esquece de te inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo. Um beijo e nos vemos no próximo projeto.